A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, está no ar a Torto e a Direito, programa de 13 de junho de 2023. O A Torto e a Direito é um programa semanal da DNFM, com um painel de comentadores constituído por Alberto Magalhães, Ricardo Freixal e Bento Anastácio, a quem dou as boas-vindas. Boa tarde. Ora, vamos já avançar para as notas de abertura e é precisamente esta a ordem das intervenções. Começamos então pelo Alberto Magalhães. Boa tarde, Alberto, e bem-vindo, bom regresso. Boa tarde, Sérgio Major. A primeira nota é que o Sérgio Major também está aqui a colaborar connosco de novo. Boa tarde ao Bento Anastácio e ao Ricardo, aos nossos ouvintes. Eu tenho, em primeiro lugar, uma boa notícia, como nota de abertura. Donald Trump está em risco de prisão, finalmente, num tribunal federal, que o poderá meter na cadeia por 5 anos se provar que ele deliberadamente reteve documentos classificados como secretos e de alto risco. É uma boa notícia para mim, porque para mim Trump já merecia estar na prisão há que tempos. Não só por isto, mas principalmente pelo seu desprezo pelas eleições e pela verdade das eleições. Aliás, ele vai ter que enfrentar um tribunal também na Geórgia por ter tentado comprometer os resultados eleitorais na Geórgia a seu favor. Já mais uns milhares de votos. Vamos a ver. Não, mas porque isto só acontece porque a celeridade da justiça nos Estados Unidos é diferente daquela que é em Portugal. Exatamente, senão teríamos o Trump a julgar já com 90 anos. Exatamente. Depois, uma outra nota, esta mais negativa, para uma notícia que eu não percebi bem porque já cheguei a meio, mas que me pareceu ser de tráfico de miúdos menores da América do Sul e da América Latina e da Ásia, tráfico de miúdos futebolístico, de futuros futebolistas, suponho eu, e que estariam fechados em pavilhões, acadeado, a quem foram retirados os passaportes e retidos, o que já de si é um crime. E, portanto, eu não sei se os meus companheiros têm mais alguma informação sobre este caso, mas eu acho que é um caso de atualidade e que nós temos que talvez falar aqui, talvez para a semana, com mais profundidade. Ora, segue-se a nota de abertura do Ricardo Freixal. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio Major, bem-vindo. Sublinho e subscrevo por baixo as palavras do Alberto Magalhães relativamente à sua presença aqui. Boa tarde, Bento Anastácio, aos nossos ouvintes também. Eu tenho qualquer coisa a dizer acerca da nota do Alberto Magalhães, mas primeiro que tudo eu tinha a minha nota preparada e, se me permitisse, eu começava por ela. Eu recebi uma mensagem do CTT Expresso, um SMS, na sexta-feira passada, a dizer que prevemos entregar a encomenda oriunda de quem enviou no dia 12/6, até às 19 horas. Dia 12/6 foi ontem. Depois recebi ontem às 9h04 uma nova mensagem do mesmo emissor a dizer: a sua encomenda proveniente do tal local vai ser entregue hoje até às 19 horas. Isto de manhã, às 9 da manhã. E não foi. E hoje de manhã, às 9h38, recebi uma nova mensagem, uma terceira mensagem, novamente do mesmo emissor, a dizer que a sua encomenda proveniente do tal sítio não foi entregue porque não foi possível entregar. Viva a privatização! E portanto está depositada, disseram, está depositada na estação do CTT do Rossio. A primeira coisa que eu farei quando terminar aqui esta minha intervenção, estas minhas intervenções no programa, é ir ao CTT do Rossio e dizer: não, isso só vai estar amanhã depois das 10h30. Já tenho ido à estação aqui no Maré, e se calhar vou começar por aqui,
Porque se isto for sei lá, uma pulseira de couro feita por um artesão, não me faz diferença desde que ela chegue antes da Feira de São João. Agora, se for um componente, um carreto de 18 dentes que eu tenho que mandar vir do exterior, porque a Évora não tem, e é natural que não tenha nesta globalização também de mercado de componentes para máquinas, uma máquina para parada entre quinta-feira e, bom, menos mal que hoje não é feriado em Évora e que é feriado em Lisboa, é uma semana parada. E, portanto, alguém que ponha ordem nesta coisa, porque eu não tenho a quem me queixar. Tenho tido, felizmente, no centro de distribuição de Évora, aqui, gente muito simpática que entende o problema e que, não sei, fura o sistema e me diz: estão lá a peça, vá-se desarrascar. E já tive 2 funcionários zelosos que me disseram: esta é a última vez que eu lhes faço isto é muito grave, portanto, eu nunca mais aqui venha, porque senão nós não estamos à conta. Isto é um processo burocrático muito complicado e, ou seja, o país está entregue, não sei a quem. Alberto Magalhães. E acho que se pode, já agora, acho que se pode queixar a Anacom. Quem é a Anacom? Quem é a Anacom? Eu não conheço a Anacom. Bom, mas fica a Mas já, sim, eu sei, Barafusto, eu vou barafustar. O serviço postal, acho que tenho ideia, não tenho bem certeza, mas é regulado pelo ou seguido ou eu não sei, acho que não sei, ou regulado, não já sei. Já tem tido distribuidores pela Anacom. Já tem tido distribuidores que me telefonam e que me dizem: onde é que o senhor está? Estou aqui. Eu digo: olha, entra aí em casa, que tenha cuidado com os cães, mas deixe isso aí e está o problema resolvido. Andarmos quase uma semana à volta de uma encomenda que anda não sei onde, que pode ser um componente importante, é algo que não entendo, tenho que me explicar. Alberto Magalhães, sou extremamente sensível ao tráfico de talentos, que é transversal, que não é só no futebol, mas neste momento existe, eu penso que o Alberto Magalhães tem mais conhecimento disso do que eu, existe toda uma tentativa de manipulação e de maniatação de pseudo superávites, que não só no futebol, mas também noutras atividades, que as pessoas começam a agarrar desde pequenos, os tais talentos começam a tratar desde pequenos. Eu digo-lhe isto porque, felizmente, em Portugal não estamos ainda nessa fase dos pais terem necessidade, eventualmente, de que os filhos, como nos países da América Latina, alguns da América, sobretudo, da América do Sul, exportarem os filhos para ver se conseguem uma melhoria da condição de vida à pala, vamos lá, do possível talento dos seus filhos. Mas temos muitos pais aqui em Portugal hoje em dia que carregam os filhos nas tais chamadas escolas do Benfica, do Sporting, do Valência e do Porto, todos os dias pós-treinos, e levam frustrações e condicionam as vidas dos seus filhos no âmbito de tornarem deles craques que às vezes não podem nunca vir a ser. Nesse aspecto, eu jogava a bola e o meu pai, quando eu disse ao pai, eu é para ir aos treinos da seleção de júnior, o meu pai disse: meu pai, deixa-te disso. E estou muito bem, vivi muito bem, gozei muito bem a jogar futebol. Hoje só não jogo porque não tenho performance para isso, mas isso acontece hoje, Alberto Magalhães, infelizmente, de uma forma mais dissimulada, eventualmente mais europeanizada, mas há muitos filhos condicionados por esse pseudo-talento que os pais pensam que os filhos têm e que, enfim, é por esse Portugal fora. Muito bem. Fica registada a nota do Ricardo Freixal e vamos para a última nota desta abertura de programa. Antes disso, eu não podia deixar passar aqui em falso. Diga, rápido. Não, a quadra, os Santos Populares. Eu não sou muito folião, não sou muito. O Santo António já passou, já acabou. Nós somos mais do São Pedro. Mas um clube de Évora é um grupo de entusiastas lusitanistas que promovem um arraial. Isto é bom que se diga, porque é vida para a cidade. Isto não tem nada a ver com. Naturalmente tem a ver com o Lusitano Ginásio Clube de Évora, mas este grupo de dinâmica promove um arraial com os amenos, com o do dinâmico, com umas sardinhas assadas, no dia 17, no Campo Estrela, no ainda existente Campo Estrela, que é a nossa casa, a casa do Lusitano, e que é a casa de Évora também, e portanto daqui um convite a toda a população para há sardinhas e há muito mais.
E, portanto, dia 17, a partir das 17 horas, Sábado. na Europa. Isto não comemora, infelizmente, vitórias desportivas, mas o Lusitano de Évora é muito mais história do que vitórias desportivas. Muito bem. E do que resultados desportivos. Muito bem, damos agora, sim, concluída a intervenção do Ricardo e dou a palavra ao Bento Anastácio para a sua nota de abertura. Bento, boa tarde. Boa tarde, Sérgio, bem-vindo. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo e a quem faz o favor de nos ouvir. Sobre esta questão prévia que pôs o Alberto, não é nada de novo. Se nos lembrarmos que o Messi veio para Barcelona com 9 anos, o Cristiano Ronaldo da Madeira com 7. Agora, a questão que se põe tem a ver com o facto de estarem presos, de lhes serem cerceadas as liberdades de circulação, ainda que menores não estão sem tutora e grande parte deles sem a escolaridade obrigatória, mas isto é o que se passa em vários domínios da migração. Mas isso, como diz o Alberto, merece... Não, e não só na migração, não só na migração, eu conheço... Não só na migração, a parte do estar preso, fazem etc. todos os dias quilómetros e quilómetros a querer fazer dos filhos autênticos cargos da bola. Sim. E isso é condicionar, não sei se será mais grave ou não. Porque para as crianças é igualmente grave. Na América Latina, na América do Sul... Eu deixei de ir ao futebol de formação, ao futebol que às vezes gostava, quando tinha tempo, gostava de ir ver miúdos a jogar a bola, o que é, deixei de ir por causa dos pais das crianças. Porque um gajo não pode ir ao futebol por causa dos pais das crianças que dizem coisas horríveis, como parte-lhe uma perna, não sei quantos mais, põem em causa o trabalho dos treinadores, põem em causa o trabalho todo, porque pensam que têm ali vários milhões em cada perna. Mas isso, se calhar, isso de facto nós temos que falar sobre isso no programa à parte, noutras partes. Eu vou trazer duas notas, e agora terão que ser breves. Uma usando aqui um termo utilizado pelo Ricardo Freixal para fazer serviço público. E vou falar com os biciclistas. E dizer aos senhores biciclistas que nas passadeiras a malta desmonta-se da bicicleta, atravessa a passadeira e depois monta-se na bicicleta e vai à sua vida. Porque aquilo de vir ali no passeio de bicicleta, chegar à passadeira, meter-se à frente dos carros, pode correr muito mal. Portanto, senhores biciclistas, transformem-se em ciclistas e tenham algum tato. Outra coisa que também não me parece bem e é perigoso é irem aos molhos de 3 lado a lado em conversa. Eu acho muito bem que as pessoas conversem, mas parem ao lado, ponham a conversa em dia, montem-se nas suas bicicletas e vão à sua vida. Pronto, isto era só aqui aquela parte de serviço público da coisa. Nós tivemos o 10 de junho e, como sempre, em 10 de junho dizem-se coisas, umas melhores, outras piores. Sua Excelência, o Presidente da República, mais uma vez provou que calado é um estadista. O Sr. Presidente da República tem o desplante de dizer coisas como cortar ramos. O Sr. Presidente da República tem todo o direito de dizer o que quiser e bem apetecer, mas também tem uma obrigação. É a obrigação de ser direto, frontal e que tenha coragem política para assumir o que diz. O Sr. Presidente da República está hoje a ser igualzinho ao Presidente Mário Soares no segundo mandato. Deixou de ser um Presidente da República, passou a ser um Presidente de facção. O Presidente da República não tem que usar o Dia de Portugal para mandar recados ao Primeiro-Ministro sobre o Ministro Galamba. Se não quer o Ministro Galamba, como já disse que não queria, chega ao pé do Primeiro-Ministro e diz assim: o senhor tem 48 horas para substituir esse Ministro. Senão eu substituo a si, porque também é um poder que tem. E depois vai fazendo umas jogatanas completamente estapafúrdias, como, por exemplo, reunir o Conselho de Estado, convocando com não sei quantos meses de antecedência. Mais de um mês de antecedência. Para julho.
ou Uhum. seja, para o fim da legislatura, ou seja, que vai coincidir, das legislatura não, do ano legislativo, para que vá coincidir com o final da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e deixar o Costa na situação terrível, coitadinho, de não poder fazer nessa altura uma remodelação do governo, porque senão seria dar aspecto de que se deu ao Sr. Presidente da República e também não pode só remodelar o Galamba. Portanto, Sr. Presidente da República, faça o favor, comporte-se como um estadista e, no mínimo, Muito bem. seja até ao final do mandato o Presidente de todos os portugueses, incluindo o meu, que não votei nele, obviamente. Muito bem, concluímos então esta primeira ronda e vamos agora falar sobre o regresso de Pedro Nuno Santos. Na semana passada foi à Comissão de Economia. Eu, dessa intervenção, e esta semana também vai ser ouvido, mas noutra comissão, na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, mas já temos um regresso depois de meses de ausência. Pedro Nuno Santos, ex-ministro das Infraestruturas, voltou e autoelogiou-se, destacando que ninguém, a não ser ele, se pode gabar da TAP e da CP terem dado lucro durante durante o tempo que teve à frente do Ministério. Alberto Magalhães, o que é que destacava neste regresso de Pedro Nuno Santos? E já agora, que expectativas é que tem agora para a próxima audição? Penso que está marcada para quinta. Não, está marcada para hoje, se não estou em erro. É hoje? É hoje, mas assim, quando começamos a gravar ainda não, mas daqui a bocado vai começar a audição dele. Coincide com o nosso direto, Bem. nós não podemos estar lá a ouvir, não é? Oi. Bom, o regresso de Pedro Nuno Santos na Comissão de Economia, enfim, o Pedro Nuno Santos, desculpem-me o plebeísmo, se fosse bem, começou por mostrar que estava à vontade, que estava em casa, que estava na maior, perguntou aos deputados que o iam inquirir na Comissão de Economia se estavam com saudades dele, vangloriou-se realmente de ser o único a pôr a TAP a dar lucro, o único governante a pôr a TAP a dar lucro, mas eu pergunto, será que isso é um feito assim tão grande, com tanto despedimento, com tanta redução de pessoal, com 3,2 milhões, portanto 3,2 mil milhões de euros investidos pelo Estado na companhia. Mais os benefícios fiscais. Mais os benefícios que renderam 60 e tal milhões de euros de lucro. Será isto uma grande façanha? Eu penso que Pedro Nuno Santos continua um narcisista. Outra coisa que me impressionou foi que, afinal, a nacionalização da TAP não foi ideológica. Não foi por motivos ideológicos por se achar que a TAP eram as caravelas portuguesas do século XXI. Não foi nada disso. A nacionalização foi apenas instrumental, informou-nos Pedro Nuno Santos. Isto é, serviu para manter a TAP viva. Apenas, e só isso. E, portanto, agora é natural que o Partido Socialista volte a privatizá-la. É extraordinário. Portanto, salvo melhor opinião, e eu não tenho muito mais a dizer sobre Pedro Nuno Santos, salvo melhor opinião, o Pedro Nuno Santos é incompetente, foi incompetente como ministro, de um amadorismo a toda a prova, a dar ordens de pagamento por WhatsApp, ordens de pagamento de 500 mil euros, foi irresponsável a anunciar aeroportos sem conhecimento do Primeiro-Ministro e sem conhecimento do Governo, sem conhecimento do Presidente da República, e mentiroso, porque andou durante semanas a dizer que não tinha dado aval, que não tinha tido conhecimento dos 500 mil euros, do pagamento de 500 mil euros a Alexandra aqui, que eu já não me lembro. Reis. Alexandra Reis, e afinal
acabou por descobrir uma mensagem, descobrir entre aspas uma mensagem do WhatsApp em que ele dizia sim, ok, pague-se. Porque não gostou ganhar. Para terminar sobre o futuro basta ouvir Ana Gomes ao domingo para perceber que Ana Gomes, a Pá, não tenho desbocada, paciência. para perceber que ela é um dos principais esteios da candidatura Adoro. exatamente, é um dos Adoro, principais adoro. esteios da candidatura de Pedro Nuno Santos a secretário-geral do Partido Socialista, e que, visto isso, e ponderando todos os quês e os porquês, me parece que Marcos Mendes finalmente tem razão numa coisa: é que o Pedro Nuno Santos será o próximo líder do PS, provavelmente, mas não será o próximo primeiro-ministro do PS, porque o país não vai em fitas. Ricardo Freixel. Nada, eu continuo com ojalá, em espanhol. Eu subscrevo tudo aquilo que muito bem o Alberto Magalhães resumiu acerca do mal que está dentro do Pedro Nuno Santos enquanto agente político, interventor na política e ministro. E a coisa que eu mais gosto aqui no nosso programa é ficar para o último, porque quando fico para o último a intervir, vou buscar, porque A sua intervenção é mais rica com o contributo naturalmente, é dos humildade, que- a minha humildade vai buscar. Pedro Nuno Santos eventualmente não será tão humilde quanto eu, mas vai buscar maliciosamente um timing que lhe vai ser favorável, ou que poderá eventualmente ser-lhe favorável na sua agenda pessoal, em volta da sua eventual candidatura futura ao Partido Socialista. E tudo isso, quando nós abordamos aqui, eu quando me preparo aqui, às vezes melhor, outras vezes com menos tempo, outras vezes pior para o nosso programa, porque tem coisas más, todos nós temos coisas más e todos nós temos coisas menos más, mas penso abordar as temáticas numa perspectiva sei lá, como abordamos problemas públicos, de causas públicas, e alheio-me um pouco, só se for mesmo obrigado, alheio-me um pouco das agendas pessoais de cada um destes homens que andam aqui a desbaratar e a assinar através do WhatsApp, porque não lhes custou a ganhar aquilo que Nuno Santos e outros Pedro Nuno Santos fazem da nossa causa pública, do nosso Estado, do horário público, dos nossos recursos, que são desbaratados e que eu só pasmo é como é que vão chegando para tudo isto. E portanto, pensar que Pedro Nuno Santos, já ouvi alguns comentários, quando preparei para o programa, ouvi alguns comentários e tal, foi de facto o único que deixou o problema das comissões de inquérito e abordou o problema da TAP no seu núcleo principal. Pudera, quer dizer, como mais ninguém o esteve a fazer, quando isto tem tudo de fé de Iberes, aparece agora o Pedro Nuno Santos como salvador. Não me agradou a forma como Pedro Nuno Santos interviu enquanto político, enquanto ministro, enquanto primeiro-ministro, enquanto interventor nesta política. Abomino mesmo com a figura. Acho a figura demasiado arrogante, é mais arrogante do que eu. Às vezes roça o mal criado, o insolente. E portanto, oxalá que não sei se foi o Marcos Mendes que disse que será possivelmente o primeiro homem. Qual é a sua opinião? Sobre, oxalá que não seja, oxalá que seja o primeiro. Chega à liderança do PS. Oxalá que seja a liderança do PS, até para variar, porque a figura de Costa já está desgastada, né? Oxalá que seja, mas que nunca venha a ser primeiro-ministro. Este opá tem um pouco de caserna, não é? Que me desculpem, mas a política vai um pouco assim, e portanto não era de facto o primeiro-ministro que eu gostava de ter, porque eu já disse também aqui que se calhar há princípios que são transversais aos vários partidos e que podem servir a causa nacional, do Estado, a nossa vida, e de facto não estou a ver em Pedro Nuno Santos um representante dessa forma de pensar e de estar na política, porque até agora não deu provas disso, e portanto oxalá que pode vir, estou com outra ingerência
dentro daquilo que é a vida dos partidos que não dizem nada, é-me completamente à parte. Naquilo que é o que me diz respeito a mim enquanto cidadão, no meu Estado, no meu país, naquilo que eu quero para mim e para os outros, que me são pares, enquanto cidadãos, ou seja, que nos exponham Pedro Nuno Santos fora, muito longe, porque senão é que já vamos abaixar, estamos pior que o Bessado, que a Belançado, não é? Estamos mesmo a acabar. Bento Anastácio. Bem, sobre Pedro Nuno, o reaparecimento de Dom Pedro Nuno, vamos lá ver uma coisa. Pode ser vista em duas formas. Primeiro, eu vou fazer de uma forma rápida duas coisas. Primeiro, eu acho que foi completamente extemporânea à altura em que lhe foi feito o convite para ir à Comissão de Economia, quando ele ia, duas dias depois, à Comissão Parlamentar de Inquérito, que lhe deu a possibilidade de não responder ao que não lhe interessava, já que tinha que ir à outra comissão. Portanto, fez bem esse número. Depois há outra coisa. Fazer ver, e isso ele deixou a mim bem marcado, que esta história a história da TAP tem que ser contada desde o início. Eu não estou a dizer desde a fundação, mas desde a última privatização. É bom que seja que alguém nos diga o que é que foi feito de 400 milhões de euros de descontos e de comissões e de acertos de negócio com a Airbus. Onde é que foi este dinheiro? Se este dinheiro foi com este dinheiro que o privado comprou a TAP, isto a falar do Dilman, que não sequer meteu lá um cêntimo e abalou com 55 milhões, gostava de ver isto percebido. Gostava de perceber o papel de Miguel Frasquilho nesta coisa, naquela coisa de ter sido secretário de Estado, de depois ter sido o vendedor da TAP e depois de ter sido o chairman da TAP. Não percebi muito bem. E porquê é que o Pedro Nuno Santos o queria como chairman da TAP e o Costa não queria, etc, por aí, e anda por aí muito dinheiro. Bedras não está a querer ligar isso à Operação Tutti Frutti, não? Se calhar. Para mim o Centrão é isto. Quando eu falo no Centrão, é no Centrão de interesse, e quando eu digo que o PSD e o PS são a mesma coisa, são estes negócios todos. Portanto, isso é que é o Centrão. Portanto, e o Centrão é de interesses, é de negócio, não é político, nem é ideológico. É uma área de negócio. E por aí fica. A forma como aparece no Parlamento não é o lobo feroz ou o animal feroz do Sócrates, mas é o mesmo estilo. Ele tem um umbigo maior que a área económica exclusiva marítima do país, mas cada um tem um umbigo do tamanho que quer e bem lhe apetece, ninguém tem nada a ver com isso. A não ser que prejudique terceiros. E os terceiros são quase 11 milhões, que é a malta toda. Portanto, a ver isso. E depois, com uma arrogância, como aqui já foi dito, a roçar a falta de educação democrática. O respeito democrático tem que se ter pelo Parlamento e pelas suas instituições, de um cidadão que até é deputado, apesar de ter o mandato suspenso porque continua de férias, não abdicou do mandato, ou seja, não renunciou do mandato, é apenas um deputado com mandato suspeito. Sobre aquela coisa de ele vir a ser ou não secretário-geral do PS, não vai ser ele, nem vai ser o Medina, porque a pessoa que de facto vai substituir Costa, porque é quem tem o maior, eu tenho consenso no Partido Socialista e no país, é a ministra Mariana Vieira da Silva, que tem um condão de não fazer muita asneira, de passar no meio da chuva e até ainda vai correr muita água até a substituição do Costa. E eu duvido que Mariana Vieira da Silva dê metade
de fisgadas no pé que os tiros de canhão que vai dar o Pedro Nuno Santos ou Medina. Portanto, eu acho que não é por aí. E agora vamos ver o que se passa nesta comissão, nestas respostas que ele, entretanto, está a começar a dar, para vermos sobre isto, sobre os últimos factos. Agora, não me parece que isto fique por aqui. Parece muito mal que se tenha prolongado até ao final da sessão legislativa a Comissão Parlamentar de Inquérito, o que nos vai atirar com o relatório da Comissão para as férias parlamentares, para durante as férias. Ou seja, o que vai acontecer é que o aparatiche da Assembleia, que é a Comissão Permanente, faça com que isto fique já por aqui. Ou então, espero eu, que o Ministério Público pegue nas atas e comece a trabalhar. Muito bem, eu penso que não valerá a pena fazer uma ronda sobre este assunto, mas sim sobre o tema... Eu acho que sim, e é preferível fazermos uma segunda ronda no tema que vou lançar agora, que é o tema que foi escolhido pelo Alberto Magalhães. Ofender um racializado é... Sérgio, eu ainda sobre esta primeira ronda, eu não queria entrar, eu estou muito pouco informado, não queria entrar aqui na discussão acerca da sucessão de Costa no Partido Socialista, mas posso ficar indiferente àquilo que o Bento Anastácio disse. Muito sinceramente, eu acho que a discussão vai estar entre Medina e o Pedro Nuno Santos. Pedro Nuno Santos é mais descarado, é menos hábil politicamente que Sócrates. Acho Medina mais parecido com Sócrates e, portanto, se calhar o Partido Socialista, ou nós, eventualmente, vamos ter que, passo o termo, papar com Medina no Partido Socialista. E portanto, não vejo em Mariana Pedro da Silva. Não vejo como potencial candidato ao Partido Socialista por várias razões. Portanto, e acho que isto que não é favorável para a nossa democracia, para o nosso status quo em termos democráticos, mas a discussão vai ser entre Pedro Nuno Santos e Medina. Acho Pedro Nuno Santos... eu acho... A minha opinião é que é mais competente daquele governo. Bento, eu acho Pedro Nuno Santos menos hábil que o Sócrates. O Sócrates era mais hábil, era mais raposa. Sim, mas eu quando falo da Mariana... E o Medina também, portanto, cuidado com ele. Em minha opinião, a senhora é a pessoa mais competente daquele governo. Está bem, mas mesmo por isso não vai lá. Se calhar por isso. Muito bem, fica registada a vossa opinião. Vamos lá então ao tema do Alberto Magalhães. O Alberto Magalhães, enfim, escolheu para tema não sei se é uma pergunta, penso que sim. Ofender um racializado é racismo? É uma pergunta, Alberto. Isto tem a ver com os cartazes polémicos em que o Primeiro-Ministro aparece caricaturado com o nariz de porco. Como Napoleão. Um cartaz que está a ser utilizado por alguns professores em manifestações e ações de protesto, e é um cartaz que foi feito por um ilustrador e professor que está agora a dar aulas precisamente em Évora. Alberto. Sim. Vamos lá ver. Porquê é que eu escolhi este tema? Porque é o que está a dar. Não se fala noutra coisa. Porquê é que não havemos nós também de falar? E além disso, é um tema importante. É um tema importante e eu vou deixar o mais importante para o fim. Primeiro queria dizer, pôr, digamos assim, como ponto prévio, a minha posição em relação à luta dos professores, muito rapidamente. A luta dos professores não é pura no sentido em que eles se acham com direitos que os outros servidores do Estado nunca tiveram. Mas têm razão quanto ao declínio de respeito que recebiam e deixaram de receber. Tal como as outras classes. Os professores foram os que sofreram mais, penso eu. Sobretudo no que toca à falta de autoridade dentro da aula e às humilhações que sofrem dos alunos sem qualquer possibilidade de defesa.
Porque se abstêm, no social Ricardo, não me devidamente esteja sempre a correto. interromper, porque senão eu levo mais tempo. Não, e mas não, depois porque isso é uma área que me diz o respeito Sérgio não me também. deixa falar. Ouça e depois responda. Sobretudo as humilhações, mas também, e eu dizer, as agressões físicas, inclusivamente, e algumas perigosas. Por outro lado, são vítimas de si próprios, porque têm impedido, eles próprios têm impedido o desmantelamento do poder central do Ministério da Educação. Têm impedido a descentralização do poder de contratação dos docentes para as escolas, que é uma medida óbvia e inevitável para deixarem de andar com a casa às costas, para deixarem de ser precários e para poderem continuar num projeto de escola, desde que a escola, claro, os queira e desde que sejam bons professores. O caso dos cartazes ilustra, primeiro que tudo, vamos agora ao caso dos cartazes, ilustra primeiro que tudo a subida do nível de agressividade seletiva a que se chegou na sociedade de hoje. Como dizia, bom, como diria nada, deixem-me continuar. Ao contrário do cartunista António, que queria criticar o Papa por atacar o uso do preservativo, a mensagem destes cartazes é mais ofensiva e menos ideologicamente compreensível. Apesar de tudo, poderia ver-se no Costa Focinho de Porco o Napoleão da Quinta dos Animais. Como é óbvio, e para quem, pelo menos para quem leu A Quinta dos Animais ou O Triunfo dos Porcos, como também foi editado. Portanto, definir, agora chegamos ao ponto do racismo, definir pelos lábios grossos a etnia de Costa não me parece motivo para considerar a caricatura como racista. Lábios grossos é uma característica étnica relevante para a elaboração a traços grossos do seu retrato, da sua caricatura. Como é óbvio, em todas as pessoas de determinadas etnias, os lábios grossos são um traço identificativo numa caricatura. É óbvio. As caricaturas do Eusébio já tinham lábios grossos. Do Jordão também. Exatamente, e não só. Do Eusébio, dizia eu. Obviamente, e voltamos agora à parte agressiva, obviamente que os lápis espetados nos olhos revelam uma agressividade imensa, mas não revelam racismo. Portanto, onde é que o Costa foi buscar o racismo? Esta é que é a parte extraordinária do assunto. E aí nós vamos ao seguinte. A argumentação woke, descobri eu agora, a propósito deste caso, é de que nós, eu, o Ricardo, enfim, nós, eu quando digo nós incluo a Isabel Moreira, incluo o Sebastião, como é que ele se chama? Sebastião Bugalho, da direita, e aquela nova cronista, advogada do Público, na última página do Público, que é da extrema esquerda, do Bloco de Esquerda, acho eu. Todos eles juntos argumentaram que, sendo brancos, não podem definir o que é ou não é racista. Portanto, os brancos não podem definir o que é ou não é racista. E que se o Costa, racializado como ele é, sentir que o cartaz é racista, então o cartaz é racista, por definição. E isto é insuportavelmente irracional. Faz lembrar a Revolução Cultural Chinesa, em que os contra-revolucionários, que agora se chamam brancos, eram culpados porque os revolucionários, que são agora os racializados, assim o afirmavam. E, portanto, não tinham escapatória nenhuma, por mais justificações, por mais argumentos que dessem, a sua palavra não valia nada porque eram contra-revolucionários. E, portanto, isto é o mais importante disto tudo, acho eu, é termos chegado a esta conclusão. Há gente que nos quer impor que ofender alguém racializado, isto é, alguém de uma etnia que não seja branca, é racista. Ora, isto, desculpem, mas é uma imbecilidade. Eu, portanto, posso ofender um branco, como posso ofender um negro, como posso ofender um chinês. E isso não é racismo por si só.
Portanto, o que eu quero aqui defender é o direito a ofender, porque o direito a ofender é basilar para a liberdade de expressão. Caso contrário, se não tivermos direito a ofender, há de haver sempre alguém que diz que está ofendido e que nos corta o pio. E eu não quero que me cortem o pio. Ricardo Freixal, o seu comentário ao tema que nos traz o Alberto. Sérgio Major, eu subscrevo quase na íntegra tudo aquilo que o Alberto Magalhães disse, sobretudo no que diz respeito à caricatura e ao aspecto de tornar aquilo uma ofensa racial. Portanto, ainda subscrevo sobretudo. Agora, há uma mistura muito grande, e isso daria tema para uma discussão aqui, entre aquilo que é a luta dos professores no que diz respeito ao seu status e aquilo que é a nova ordem pseudo-democrática na escola pública. Eu na escola pública muito mais. E aí, quanto a mim, e por isso é que eu levantei aqui um pouco a voz e interrompi o Alberto Magalhães, peço desculpa mais uma vez, mas eu não sou assim, sou mesmo válido todo. Você emociona-se. Emociono muito, Desalinha-se. sou sempre desalinhado quando me apetece e sou muito, reajo muito, sou muito reativo. Mas porque eu acho que os professores centram. Ou talvez não, eu não conheço na íntegra, porque o meu quadro, ainda que eu seja professor, o meu quadro não é deste. Eu pertenço a um quadro superior no regime. O meu sindicato não é o mesmo, a minha luta não é a mesma, mas padecemos no mesmo. O Ministério não é o mesmo. Não, padecemos do mesmo mal também. É que há neste momento uma hierarquia pseudo-democrática que nos coloca cada vez mais longe da decisão sobre aquilo que é também a escola e que devia ser a escola. E depois, essa abstração ou esse abstencionismo, deliberado ou não, sobre esses problemas, vai cair também nesta acumulação de onda contestatária. E depois juntamos tudo. Mas eu acho que, Alberto Magalhães, acho que tem razão nas duas coisas que diz, mas são duas coisas que são diferentes. Sobre a caricatura, eu acho que António Costa... Não é racismo. Não, acho que não. Acho que ele teria ficado, se calhar, muito mais ofendido se a caricatura tivesse sido feita de perfil. Não sei se está a perceber. Portanto, acho que, ouça, caricaturar quer dizer, sei lá, os lápis, Alberto Magalhães, os lápis são de boa marca. Os lápis são de boa marca. Está bem, pode ser um pouco numa manifestação de professores, mas num todo, mas os largos... Com focinho de porco e lápis espetados nos olhos, para mim é não é propriamente. Não, mas eu interpretei. Nunca poderia aprovar uma coisa dessas. Agora, eles têm o direito de fazer isso. Sim, eu interpretei. E também devo dizer o seguinte: 10 professores, parece que eram, não representam os professores. Agora já anda muita gente aí. Também não sabemos. Com estas coisas, os professores perderam a razão. Desculpem, não sabemos. É tontismo. Não sabemos se são só 10. Isso é uma tentativa. Foram só 10, foram aqueles que foram contados. Portanto, Alberto, pelo que percebi, deixa-me só perguntar ao Alberto. Pelo que percebi, enfim, é um cartaz de mau gosto. Um cartaz de absoluto mau gosto. E qual é a sua opinião, Ricardo? A mim não me choca muito, eu estou habituado a tudo. Acho que, sei lá, interpretei aquilo também como o Alberto, eu também sou um fã, e o meu livro de cabeceira durante muito tempo e continua a ser. Eu já reli. O Triunfo dos Porcos, Os Animais da Quinta é uma coisa que para mim é um termo muito soft, que não o que eu mesmo me identifiquei foi com o Triunfo dos Porcos, e identifiquei o Costa como o Napoleão. E eventualmente são os lápis, mas não sei o que é que o autor quis representar com os lápis. Não quero pensar que ele tenha querido tirar os olhos ao Costa, mas tenha tentado escrever qualquer coisa nos olhos do Costa que ele não está a ver. E portanto, ouça, é um cercear, e acho que isso que é acessório face ao essencial do problema neste momento. E depois, quando eu abordo aqui estas questões, eu abordo sempre estas questões ingenuamente. Eu não sou todo ingênuo, mas abordo aqui ingenuamente. E não quero pensar que o Costa tentar tirar partido desta caricatura para se vitimizar e para dizer, e tal, cá estou outra vez a dar, porque já caricaturaram quase toda a gente das formas mais esquisitas. E portanto não estava à espera porque há coisas muito mais importantes do que
Que caricatura. Incomodou. O Costa é uma figura pública. Eu dou escola na universidade e tenho caricaturas feitas pelos meus alunos e aguento-as e tenho-as lá expostas nas paredes. Não tem lápis nos olhos, por acaso. Tem outras coisas. Mas acho que ele aproveitou mais uma vez, quer dizer, isto é política pura e dura, aproveitou o ato, o facto para se vitimizar. Gastam mais uma vez até aqui nisto, até com a raça, com a minha... Nada disso, quer dizer. E acho que do perfil tem sido pior. Muito bem. Bento Anastácio, na sua opinião o perfil não é o perfil no papel, é o outro perfil. Bento Anastácio, na sua opinião, é racismo? É difícil, por aquele desenho, dizer que é um ataque racista. A não ser que se construa uma teoria muito complicada à volta de etnias racializadas e que é o Monnier que chegou a primeiro-ministro e é por aí fora. Não vejo isso por aí, é de engolir as coisas. Há uma questão, para mim é essencial. Cada um tem o direito de se exprimir da forma que bem entender. Inclusive fazendo uma quantidade de asneiras como aquele cartaz ou o cartaz do Ministro da Educação. Mas isso são questões de mau gosto, se calhar questões de má índole, de má formação, porque a agressividade. E digo eu que sou defensor de uma presença forte, uma presença agressiva na rua, mas com alguns limites. Eu não estou a dizer que haja o limite de se fazer o boneco que se quiser, o limite de se dizer o que quiser. Mas há formas que são que podem muito bem pretender ser uma linguagem ou uma forma de comunicação agressiva e deixam de ser agressiva e passam a ser violenta. Eu defendo a agressividade, nunca fui pacifista, nem lá ao pé, mas há um mínimo de, se quisermos, de bom gosto no que se faz. Ora bem, o que é que isto conseguiu? Conseguiu que, durante este tempo todo, se deixasse de falar dos problemas, de facto, dos professores. E aí, Grande da Costa fez ali o que se chama uma assistência de morte para a comunicação social cabecear e os professores verem a sua luta menos aceite, ou seja, menos podem ter criado terem perdido alguma simpatia que há em termos nacionais, em termos da maioria da população para com a sua luta. Mas isso é baixa política. Isto não é baixa política, isto é estupidez pura e dura, Ricardo. É baixa política. Desculpa a expressão. É estupidez pura e dura. Quando os professores vão para a rua e bem dizem que lutar também é educar, aquilo não educa. Antes, pelo contrário, porque há formas de se querer chamar, de se desenhar o senhor que não vê nada, com várias formas, ou por hipótese, como disse o professor Rocha e Cunha, ou como escreveu o professor Rocha e Cunha, punham-lhe uma venda e podia-se jogar com outras coisas quaisquer, com uma injustiça que os professores sofrem. O que é que isto acontece? Isto acontece que há, por parte dos sindicatos tradicionais, uma forma pouco democrática de preparar e de as reivindicações. Não me lembro de ter visto anunciado plenários a não ser online e coisas do género,
onde as pessoas não falam, não ouvem, e os dirigentes que, por um lado, não vão, há muitos anos que não põem os pés na escola, são profissionais do sindicalismo, não são profissionais da educação. Isto cria uma ruptura em alguns setores e depois os populismos, sejam eles quais forem, aparecem. E não é por acaso que a única instituição que vem defender estes cartazes é o Chega. Por ironia do destino, Eu nem vi o Chega a defender estes cartazes. Não criticou, mas também não defendeu. Viu que achava por aí. Mas o que me parece neste momento é que, de facto, é de mau gosto, não cumpriu o objetivo a que se propôs, e, portanto, é um mau cartaz. Pois claro que é. Pois claro que é. Mas também houve uma certa. Porque esteticamente não é nada. É péssimo. Esteticamente é péssimo. Não é o Bordalo, nem é o Sam, porque isso de confundir. Eu já não é a primeira vez que ouço fazer a comparação com o preservativo no Papa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A comparação é pela negativa. Aquilo era uma ideia que ele estava a combater, não estava a ofender uma pessoa. Não estava a meter, a espetar nada nos olhos. Mas Ora, para eu acho mim... que por mais irreverente que seja, desde que não cumpra o seu papel, é um mau cartaz. E isto não tem nada de irreverente. Este cartaz é mal educado. É agressivo e é... Desculpa lá, Ricardo, agora é a minha vez de falar. Até quando é que é a minha? É logo a seguir. É a seguir. Alberto. É a vez do Alberto Magalhães. Olha, eu só tenho duas coisas mais a dizer. Primeiro, em relação à luta dos professores, eu acho que a luta dos professores vai por mau caminho. O Costa agora deu um empurrão grande para o abismo. E porquê? Porquê é que vai por mau caminho? Porque existe uma impossibilidade de António Costa ceder na questão do tempo que foi roubado aos professores. Lembremos-nos que no outro governo a oposição, quando Costa não tinha a maioria absoluta, a oposição de esquerda e direita uniram-se e queriam aprovar, dar esse tempo aos professores. E António Costa ameaçou demitir-se se esse tempo fosse contado aos professores. Portanto, neste momento, António Costa tinha que fazer uma marcha atrás muito, digamos, para ele vergonhosa, se cedesse finalmente àquilo que não queria ceder. Isto a primeira coisa. O tempo, as pessoas trabalharam, o tempo tem que contar. O resto são tretas. O problema é que ele não pode voltar atrás. Tem que rebentar com a luta dos professores. Isto é a minha visão da coisa. A segunda nota que eu queria dar é a seguinte. É que as mesmas pessoas que se ofendem muito com este cartaz não se ofenderam quando Costa falou nos guinchos dos deputados da Iniciativa Liberal, dos betos da Iniciativa Liberal. Não se ofenderam. Não se ofenderam com o cartaz que punha Vítor Gaspar, ex-ministro das Finanças, com o título Agarra que é ladrão e com orelhas de burro. Não se ofenderam com o André Ventura numa pose de gozo homofóbico, digamos assim, e não se ofenderam com o bigodinho e a franja a Hitler num retrato de Passos Coelho que andou por aí pelas manifestações no tempo da Troika. Isto é, todos estes cartazes, incluindo o do Costa, são ofensivos, são maus, mas não podem ser proibidos. Têm que ser permitidos porque a liberdade de expressão assim o exige. E, portanto, tal como os bonecos do Charlie Hebdo, do tal jornal satírico francês, muitas vezes são péssimos, são horríveis. Mas nós andamos todos aí, ou quase todos, a dizer Je suis Charlie, Je suis Charlie.
Pois nós Não que somos Charlie e temos que ser também o professor que fez o cartaz. Eu agora Ricardo não me lembro do Freixela. nome dele. Não, eu não era capaz de desenhar assim também, não era capaz, de facto. eu não desenho de maneira Não, nenhuma. não sei nada nenhuma, mas Nem bem nem mal. desenho pessimamente. Agora, não tolero que aspectos de natureza acessória, que podem ser importantes, mas que são de natureza acessória, sublevem ou acabem com contestações e com a discussão de assuntos que podem ser relevantes para a sociedade, para a nossa vida, para a comunidade e para o Estado. Portanto, eu não quero relativizar a luta, neste caso dos professores ou de qualquer classe, parada ou anulada pelo cartaz. Portanto, e depois também não admito que Costa utilize o cartaz, que será para ele pouco cómodo. Quando nós olhamos para as nossas caricaturas em que saem as orelhas e sai o nariz e sai não sei o quê, nós não nos vemos assim quando nos vemos ao espelho, não é? Agora, não admito que ele utilize isso para anular ou para guiar a política e a capacidade de intervenção dos cidadãos, resumindo isso a uma questão essencialmente racial, étnica, não tem nada a ver com isso. Portanto, a comunidade continua. O Triunfo dos Fogos foi não sei quando, o Napoleão está ali apresentado de uma forma diferente, mas o Costa tem que se aguentar, porque Muito quando bem. nós somos figuras públicas e quando estamos aqui na Rádio Diana, tudo aquilo que dizemos é julgado, umas vezes melhor, outras vezes pior, e quando se é Primeiro-Ministro tem que estar preparado, penso eu, tem que estar preparado para estas coisas e para outras piores. Claro. Não é? E terminamos o Ele tema... sabe isso e faz isto com objetividade, isso eu não admito também. Bento Anastácio, falta o seu comentário para encerrarmos o assunto. Para encerrarmos o assunto, eu diria que isto é um não assunto. Este é de facto um não assunto e que serve para atirar pó para os olhos da rapaziada e ficarem os comentadores, mais os órgãos de comunicação social e até nós, desta vez, entramos nesta, nos costumamos furtar a estas minudências, estamos aqui a falar de uma coisa que não tem significado nenhum. Eu quero lá saber do cartaz do Costa. O cartaz do Costa é feio. A única coisa que eu posso dizer é que não gosto do cartaz do Costa. Mas não é o cartaz que é feio. Agora, não é o cartaz que é feio. Agora, não passa disso. É de uma pessoa que acha que faz cartoons, tem alguns, eu estive à procura, tem alguns que são uma desgraça. Poderá desta forma ter arranjado mais meia dúzia de clientes. Mas agora, o que está em causa é um fait-divers ou um pormenor para dar cabo do por maior, que é a luta dos professores e os direitos dos professores. Eu não acredito, e há uma coisa que a mim me chateia, é quando um governante ou quando um governo repõe a justiça, chamem a isso ceder. Não é ceder, é bom senso. Isto não é fraqueza de um governante dizer assim, isto está errado, isto é uma injustiça, eu vou repor a justiça. Isso não é ceder, isso é engrandecer a política. Mas isso sou eu que vivo numa bolha. Agora, o racista aqui não me parece que seja. É mal feito, não atinge objetivos, é estúpido. Agora, daí a ser racista, santa paciência. O Ricardo ainda quer dizer qualquer coisa, mas tem de ser muito rápido. Estamos mesmo no fim. Queria aproveitar aqui, Alberto Magalhães, não esteja a dizer, porque isto é nobre. Sempre quer falar fora de hora. Sempre fora de hora, mas isto é nobre. O que é que quer que eu diga? Isto é nobre. Vamos, se calhar, num programa qualquer dentro do programa da Feira de São João, vai haver um standard da Diana na feira. Porque é que não fazemos um direto ou uma preparação São do programa coisas para lá combinarem off. e não aproveitamos lá uma... Fica a ideia. Não. Nada pode ser em off. Estas não podem ser em off. Homem. Off. Ora, vamos terminar o programa desta semana. Muito obrigado pela vossa participação. Regressamos 2 a 8 dias à mesma hora. Boa tarde. Boa tarde. Saúde. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.